Oi, tudo bem? Eu sou Ivana Arantes e falo com você aqui sobre gestão de comércio exterior. Neste vídeo eu vou falar para você por que trabalhar com exportação é importante. Fique comigo até o final. Você sabia, se não sabia vai saber agora comigo, que é essencial para todos os países e para o Brasil não é diferente, exportar seus produtos e serviços e ter um comércio internacional forte com outros mercados? Isso é importante porque traz receita em moeda forte, em dólar, em euro, em libra. Mas o principal é o dólar, como a gente ouve muito falar. A gente está sempre ligado na taxa do dólar que sobe e desce. E a maioria de nós às vezes pensa sobre uma viagem, mas é muito importante entender que essa taxa do dólar impacta o nosso dia a dia fortemente nos produtos que nós consumimos, que importamos e exportamos também quando vendemos. Então é essencial que o Brasil exporte e que exporte muito mais do que importe. Então o gestor de comércio exterior precisa entender, ter isso muito pacificado, muito bem entendido, já consolidado no seu conhecimento de mercado, que o Brasil precisa muito exportar. O Brasil, por exemplo, no PIB brasileiro, aproximadamente 15% dele é de exportações. Para você ver, parece um número bom e razoável, mas a média das exportações que representam no PIB de outros países é média, tá? 48%, 50% talvez. Então, se a gente for pensar de 15% para 48%, o Brasil exporta 3 vezes menos do que a média dos países. Nós sabemos que a pauta brasileira, ou seja, a lista de produtos que o Brasil exporta, está muito relacionada com o agro. O agro envolve a proteína de carne, de frango, envolve também os grãos como soja, milho, etc. Isso é muito divulgado, amplamente divulgado de uma forma geral, é fácil de a gente localizar essas informações. Tem também a parte de minérios, então o Brasil exporta minério de ferro, por exemplo, e importa o produto feito do aço, uma chapa de aço que vai para vários setores aqui no Brasil. Então, ao invés de o Brasil, já que tem a matéria-prima, produzir a chapa de aço e vender essa chapa de aço, não, ele faz o contrário. Então ele vende a matéria-prima, faz a extração, vende a matéria-prima e depois usa a chapa de aço que é produzida em outro país. Entra com uma tributação mais alta, provavelmente, do que se tivesse sido produzida aqui. Mas sem entrar nessa questão, se deve ou não deve exportar a matéria-prima, o meu objetivo aqui com você é te mostrar a importância do Brasil exportar. E quanto mais o Brasil exporta, quer dizer que mais os empresários brasileiros estão envolvidos nisso, principalmente os empresários da indústria. O setor de indústria é quem faz essa economia se movimentar. Então a indústria precisa exportar. O empresário da indústria pequena, média ou grande, principalmente da indústria pequena e da indústria média, precisa entender, e esse é nosso papel, que é importante que, por menor que ele seja, a produção dele tem sim espaço lá fora. Então eu considero que um outro ponto importante que o gestor de comércio exterior pode contribuir é para a abertura comercial do Brasil, porque o Brasil é um país fechado para negócios internacionais, e ainda é, por mais que pareça que não é, mas é sim. E nós trabalhando dessa forma proativa para o Brasil e uma forma planejada, nós vamos contribuir para que essa abertura de mercado se intensifique, permitindo que, da mesma forma que nós trazemos produtos importados, tecnologia, como aparelhos de celular, um produto fácil de entender, nós podemos também sim fazer comércio exportando os nossos produtos. Mas que produtos poderiam ser esses que não os produtos do agro? Eu fiz uma relação aqui, mais ou menos assim. Produtos do vestuário são os produtos de roupas de exercícios físicos, roupas fitness, por exemplo. Os biquínis também são muito procurados. Isso eu vejo no meu dia a dia. Outros produtos como da linha de calçados e bolsas. O Brasil produz muita coisa bonita, muito produto nessa linha que é de qualidade. Então eu vejo que existe um espaço lá fora e uma busca também por eles. Inclusive,
e talvez até principalmente aqui em países perto de nós, como qualquer país da América Latina, principalmente os da América do Sul. Outra linha de produtos que eu vejo que pode ser exportada é a dos produtos alimentícios em geral. Os pescados, por exemplo, que tem muito espaço para crescer no Brasil. Outros tipos de alimentos que eu vejo que o mercado internacional procura. Brasileiros que moram em outros países gostariam de ter os produtos brasileiros lá, né, típicos e não tem tanta oferta assim. Eu vejo então também que existe essa possibilidade grande e nós temos um papel de contribuir, atuando de uma forma muito intensiva para que isso seja possível. Além desses, também eu vejo a possibilidade de exportação de bebidas, cosméticos, móveis e serviços. Pois é, o Brasil pode exportar serviços. Por exemplo, uma mão de obra muito qualificada pode também exportar software. O software é um serviço. O Brasil também produz muita máquina e existe uma associação brasileira que protege a indústria de máquinas, porque nós temos uma indústria muito forte e muito intensa na produção de maquinário em geral. Obviamente não produz tudo que a gente precisa usar aqui, o Brasil também importa muita máquina, com muita tecnologia. Então imagine o seguinte, pense comigo, o Brasil importa a tecnologia de uma máquina, o software, por exemplo, se não está desenvolvido aqui ainda, ou até desenvolve o software e aplica aquele software numa máquina produzida aqui. Então o setor de indústria, eu vejo que é um setor muito fundamental, é a base para que a exportação no Brasil aumente. E nós devemos contribuir com esses empresários que investem no setor da indústria e ajudá-los nesse sentido. Um outro ponto importantíssimo que muitas pessoas não sabem e não procuram estudar a respeito é que há incentivos fiscais importantíssimos e que muitos empresários do setor de indústria ou de outros setores também não têm conhecimento. E eu vi várias vezes, eu continuo vendo empresas que exportam porque são demandados, não porque eles querem, mas porque alguém quis os produtos deles, pagam um preço X lá, que é suficiente em dólar naquele momento, o empresário, isso que tá bom, eu vendo no mercado interno por R$15 esse produto, se eu vender por $5 está ótimo, mas ele não faz conta nenhuma. E ele não sabe que ao exportar, ele não precisa pagar impostos. Na exportação, exceto alguns produtos, a grande maioria, exceto alguns mesmos, é muita exceção, não pagam imposto de exportação. Então, no Brasil, não tem imposto de exportação. O IPI, o PIS, a COFINS e o ICMS, que é o estadual, também não são obrigatórios. Os produtos estão isentos desses impostos. Então, olha só, se uma indústria brasileira que produz um medicamento, ao exportar, ele tem que retirar essa carga tributária do seu preço, do seu custo e formar um novo preço de venda e transformar esse preço de venda em dólares. Mas o empresário precisa da gente porque ele não tem o conhecimento disso, ele não sabe calcular. Muitas vezes os contabilistas são demandados, eles também não sabem porque o foco deles está em outras atividades contábeis e fiscais e muitas vezes eles não conseguem informação. Então, nós podemos, como gestores de comércio exterior, ajudar muito nesse sentido dos incentivos fiscais. Um outro ponto também, que é muito desconhecido, é que tanto o governo federal quanto as instituições financeiras, os bancos, têm linhas de crédito que facilitam a fomentação da produção dos produtos. Então, o empresário, o setor industrial, pega um recurso junto ao governo federal ou um banco federal, como o Banco do Brasil, até mesmo o BNDES, ou então com um banco privado e utiliza esse recurso para compra de matéria-prima, para pagamento de salários, para tudo que envolve a produção, até conseguir fazer a exportação. E aí ele vai pagar depois que ele receber pelo produto. Isso é extremamente vantajoso na exportação. Você não precisa dispor, o empresário não precisa de dispor de um capital próprio ou fazer uma linha de financiamento cara para ele poder produzir. Então, não ter recurso financeiro não é desculpa para exportar.
É interessante que quando nós exportamos os produtos brasileiros, nós temos que atender uma demanda lá de fora, que é pela qualidade do produto. O nosso empresário está preocupado, claro, em produzir um produto que atenda o seu cliente doméstico no mercado interno e em receber por aquilo. O gestor de comércio exterior se preocupa além, ele extrapola esse limite. Então ele se preocupa também, e ele tem que ajudar o exportador a entender isso, né? O empresário que está ocupado com o seu core business, né, no dia a dia, que é importante ele cuidar da qualidade do produto, cuidar da embalagem do produto, cuidar dos prazos que ele vai cumprir e cuidar dos documentos de exportação. Todo exportador entrega duas coisas, produto e serviço. O serviço está ligado ao cumprimento de prazos, aos documentos bem feitos e realizados e essa relação comercial que tem que ser extremamente qualificada. Eu percebo uma demanda enorme no mercado por profissionais de comércio exterior que consolidem essas competências e que possam, de fato, fazer a diferença na vida de um empresário que está muito preocupado com o principal, que é produzir o produto que ele escolheu. E você pode, ao aprender e ter esse conhecimento, ajudar o empresário a agregar a ele essa competência e juntos trabalharem para que seja possível entregar um produto de qualidade conforme o mercado externo pede. Quem compra um produto do Brasil não está necessariamente comprando uma coisa que é mais barata ou mais cara. Ele tem a qualidade exigida no país dele. E é importante a gente entender a questão cultural também. Porque nós aqui não estamos preocupados em entregar uma coisa do nosso gosto, como o brasileiro gosta. Não, nós temos que abrir a mente e pensar que quem está comprando, quem vai usufruir daquele produto é uma pessoa em outro país. Então a qualidade atendida para ele é de extrema importância. Então, às vezes é necessário fazer adequação de linha de produção, de embalagem, de rotulagem. E eu vou ter um vídeo e um material só sobre isso aqui. E eu aproveito para pedir para você me acompanhar nas mídias sociais, para você receber esse material que é importantíssimo na exportação. E ao exportar, automaticamente o empresário do setor de indústria vai ter uma demanda maior. A produtividade dele vai aumentar, principalmente se ele atingir o objetivo do cliente dele. Aquele cliente vai comprar de novo e vai comprar mais. E ao se destacar no mercado internacional e aparecer no mercado internacional, outras demandas vão surgir, outros clientes e até outros mercados. Isso é natural, vai acontecer naturalmente. Então é importante entrar de uma forma no mercado internacional bem consistente, porque depois que você começa, não vai parar mais. O Brasil é um país de dimensão continental e o Brasil tem voltado a sua produção extremamente para o mercado doméstico. O Brasil é muito grande, então os empresários em geral pensam, tudo que eu produzo eu vendo aqui mesmo, fica aqui. Isso não é interessante, porque é interessante ter uma parte da sua produção voltada para o mercado externo. Porque assim não fica dependendo do mercado interno. Vamos supor que a economia do Brasil se fragilize ou esteja fria e aí a pessoa às vezes atende só a região dela, o estado onde ela mora, como é que ela vai ficar? E se ela tiver vendas também para outros mercados, outros países, e os países estiverem numa situação econômica melhor, social melhor, então ele não fica dependendo só da economia brasileira, ele pode contar também com as receitas que vierem destes outros países clientes dele. Então, esta não dependência só do mercado interno é muito importante para a saúde da empresa e para a sobrevivência dela. E vou falar agora para você sobre um ponto muito bom, você vai gostar. Você sabia que na exportação nós podemos nos remunerar em dólares? Pois é. Nós podemos colocar o nosso valor, o nosso preço, o nosso serviço também pautado na moeda forte, em dólares, em euros, mas principalmente em dólar. Então eu vou sempre falar em dólar aqui porque é mais comum. Então, no momento que você já dominar mais sobre esse mercado e conseguir mostrar o resultado para o seu cliente exportador ou pretenso exportador, mostrar para ele a vantagem que ele vai ter ao exportar, mostrar um projeto, mostrar um estudo, você também vai poder se remunerar em dólares. Isso é muito vantajoso porque todos ganham numa moeda forte.
Se você faz um bom trabalho, entrega um bom projeto, mostra para ele o resultado, ele vai ficar satisfeito e vai querer continuar trabalhando com você. Então, eu considero de extrema importância que um profissional de comércio exterior também se remunere bem. Se o cliente nosso se remunera em dólares, também nós podemos nos remunerar em dólares. Isso é comum, está tudo certo. Pode ser assim que funcione. Mas se você também não quiser assim, não é problema. Você pode pensar e considerar receber dessa forma. Ainda que você não seja o intermediário. Você compra e revenda, mas que você atenda uma empresa, que também não precisa ser indústria, tá? Que faça essa comercialização. Importante você entender que você também pode ser remunerado em dólares. Bom, por hoje eu fico aqui, eu espero que você tenha gostado muito. Deixe seu like ou seu dislike, porque também faz parte, eu vou achar bom interagir com você. E eu quero ser o canal entre você e o comércio exterior brasileiro.